Paz e graça, arvoredianos e arvoredianas. Está começando o seu podcast, ArvoredoCast, seu podcast celestial com mensagem despachada dos altos céus. E o nosso convidado é ele. Ele é bispo, ele era pastor. Eu ainda não me acostumei a chamar ele de bispo. Então, se eu errar, em nome de Jesus, me perdoe. Ele é cantor, ele é empresário e ele tem 120 anos, não, ele tem menos que isso. Seja muito bem-vindo, Bispo Wagner Tavares. Amém, glória a Deus. Alegria nossa estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouquinho de conhecimento, bater um papo e edificar esse povo que assiste. Vamos lá. Jesus. Já se acostumou, porque você não se incomoda não, que eu vou errar, né? Não, podcast é isso, né? Podcast é uma conversa e aí os cortes saem até bonitinho, mas o original... É palavra que sai errada, é plural, singular, meio misturado, trocado, mas no final vai dar tudo certo. O propósito, vocês sabem, é edificar, aprender, e o erro irreleva, né? O pessoal já te acostumou a chamar de bispo? Então, tem lugares que o povo chama bispo, tem gente que chama pastor, tem uma galera que chama Wagner, tem outros que chamam... hoje eu estava no culto e uma criança chegou e disse, ô Wagner, eu disse, pronto, é isso mesmo. O que eu prezo muito é pelo respeito, né? Independente do título, do nome, você me chamando com respeito aí não tem problema, porque eu me sinto servo. Eu me sinto esse alguém que para criança eu sou o cara que brinca, para o adolescente eu sou o cara parceiro, para o jovem eu sou irmãozão, para o idoso às vezes eu sou filho, mas às vezes me vê com tanto respeito, o homem de Deus. Mas esse campo de respeito que para mim aqui é muito válido. Muito. Então, show. Tô perdoada já no início. E a gente quer começar, eu sempre começo aqui perguntando um pouquinho da trajetória Sim. dos nossos convidados. Eu queria saber um pouquinho da sua trajetória. O seu contexto familiar e a sua conversão, o seu encontro com Cristo. Poxa, tocar em assunto assim, lá de trás, né, gente? Bora lá. Rapaz, eu disse aqui que você tinha 120, você não tinha 120 anos, você falou lá de trás. Mas quando você vive intensamente, parece que viveu muito tempo, muita coisa, né? Mas eu tenho 38 anos, bem vivido, muito bem vividos. E eu nasci de um relacionamento curto com meu pai e minha mãe. Minha mãe tinha 14 anos. Meu pai, para quem não conhece, é o Santo Anjo da Arvoredo, da Igreja Batista do Arvoredo. Oi! O Bispo Idson. E eles eram adolescentes, né? Saindo da adolescência para a juventude. Minha mãe tinha 14, meu pai 17. Quando eu nasci, minha mãe tinha 15, meu pai fazendo 18. E nesse primeiro instante, meu pai negou que eu era filho. Talvez pela consciência da facilidade do relacionamento, não sei. Mas por um motivo dele, ele negava essa paternidade. E aí eu lembro que eu tive um primeiro contato na casa dos 7, 8 anos, quando eu vim na região onde ele morava. E aí alguém me mostrou ali, é seu pai. Aí eu tive aquela imagem, está muito fresca na minha memória. E depois, com 10 anos, eu tinha alguns contatos com minha avó, porque minha avó, ela diz até hoje, né? Não, você, o sangue dizia que era meu neto. E aí ela mandava, às vezes, latinhas de mucilon, de leite. Eu lembro porque novo, tinha uma amiga dela que passava e dizia assim, ó, aqui, sua avó. Eu ficava no portão, às vezes ela entregava para alguém que estava comigo, ó, a avó dele que mandou. E aí, depois, com 10 anos, eu tive esse encontro com meu pai, porque a minha bisavó precisou ir para o terreiro dela, que era filha de santo, e tinha uma obrigação para fazer no terreiro dela, a família, por parte de minha mãe, toda do axé. E nós tivemos que passar 3 dias, era para passar 3 dias na casa dos meus avós paternos. E desses 3 dias eu tô até hoje. E era para passar 3 dias e ela pediu, né? Ó, fica com ele esses 3 dias, sexta, sábado e domingo, na segunda eu venho buscar. Só que ali havia um projeto de Deus para a minha conversão. Daqueles 3 dias, foi entrado em acordo com eles que eu ficaria um pouquinho mais de tempo. Ali, meu pai já tinha se convertido, era um policial famoso aqui na região. E
começou a me evangelizar, me deu um livro que eu lembro também, cheio de ilustrações a respeito do reino de Deus, e começou a me dar metas de estudo e de aprendizado sobre Salomão. Ó, leia, porque eu vou te perguntar. Aquilo começou a assimilar em mim, porque você, poxa, você não tem um pai, de repente você tem um pai, Uhum. e você quer suprir os anseios, você quer, de alguma maneira, atender a expectativa dele. E eu mergulhei em Jesus por causa do meu pai. E ele foi esse canal. Eu acho que, de certa forma, Deus cria uma situação para se corrigir um erro de 10 anos de Isso. negação, e Deus abraça, né? Dando esse senso de presença, esse senso de paternidade. Ali também eu começo a desenvolver essa busca, porque e meu pai é muito estratégico em tudo que ele faz, né? Ele colocou uma fita de um homem por nome Adão de Campos. Nunca ouça essa fita. Não, Adão de Campos era um cara que naquela época tinha se convertido, né, 5, 10 anos antes, e ele tem um testemunho que era meio que ilustrado, sei lá, narrado e com efeitos especiais. Aí ele dizia: "Eu fui levado ao inferno", e aí de repente um bocado de voz. É pra Na mente de uma criança. Eu disse: "Meu Deus, eu não quero ir pro inferno nunca". Aquilo foi um pavor. Senão eu tenho que aceitar Jesus, não pode. Aquilo tá aquilo tá fixado na minha alma até hoje. Isso pra mim foi ótimo. Nossa, mas pra mim foi ótimo. E ele mostrava, né, dizia que foi levado ao inferno e viu demônios de 3 metros, de 4 metros, e aquilo eu ia pensando, imaginando, minha mente é muito fértil. Imagina. E aquilo me trouxe medo do inferno, desejo de conhecer os céus, e eu me converti verdadeiramente. Isso Aí, por volta de 10, 12 anos? 10 para 11 anos, 10 anos exatamente, 10 anos eu me 10 anos. converti. 10 para 11 eu fui despertando mais o conhecimento de Cristo, comecei a ler Bíblia. Com 12 anos eu fui batizado com o Espírito Santo no monte, meu pai tinha esse hábito de ir com alguns irmãos para um monte orar. Depois, fui batizado nas águas cerca de 3, 4 meses depois, já com 12 anos. E de lá para cá a gente conhecia algumas pessoas que eram estrategicamente envolvidas na obra, a exemplo de doutora Alda. Uhum. Alguns nomes que são bem emblemáticos para minha vida e vão surgir aqui de alguma maneira. A doutora Alda Veloso, ela é essa missionária médica que é muito envolvida com a obra de Deus, e ela trouxe Cássia. Quem era Cassinha? Que todo mundo queria saber. Era uma cantora de Camaçari que, quando meu pai viu, se apaixonou e casou. E hoje é Pastora a Cássia. pastora Cássia, que eu amo de paixão. Ali a gente se conheceu, doutora Alda começou a me levar para alguns lugares para cantar, e aí eu comecei a cantar na igreja. Então, 2 anos de convertido, e já estava envolvido na obra, porque estava sempre ouvindo louvores, diretamente envolvido em culto, em vigília, batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas. Então, quando você chega num ambiente onde tem crianças, adolescentes, jovens, poxa, uma criança posicionada, e eu pequeno, né, gente? Aí parece que eu tenho menos idade do que eu realmente tinha. Jovem, tá tudo muito jovem. E isso traz esse olhar de admiração. Poxa, um menino pequeno, novinho, mas já comprometido. Eu comecei a viajar com ela, Catu, Alagoinhas, Feira, aqui em Salvador, em muitas igrejas. Em algumas ocasiões íamos, Cássia, o meu pai, o Bispo Whitson, hoje, ah, a doutora Alda e eu. Então, os dois cantávamos, né? Cássia e eu. Depois, meu pai dava uma saudação e a doutora Alda ministrava a palavra. Em algumas ocasiões, iam outras pessoas. E a gente terminou crescendo já dentro da obra. E esse aí é o meu contexto familiar. Meu pai tinha uma, um hábito, né? Um costume de, à tarde, às vezes, nos trancarmos no quarto. Eu, ele e a pastora Cássia, na época ainda Cassinha, como a gente chamava, e nós líamos a Bíblia. Tiago foi o primeiro livro que a gente começou a estudar. Eu lembro versículos inteiros, capítulos inteiros de Tiago, porque ele fazia questão de repetir. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo
O bem-aventurado é o homem que não duvida, peça com fé e nada duvidando. Aí versículo 12, capítulo 1, 12 de Tiago diz: bem-aventurado é o varão que for provado, porque quando for aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor tem preparado para que o ama. Aquilo eu aprendi lá, eu vim lendo, mas aquilo fixou na minha alma. Eu tenho esses momentos também valorosos e preciosíssimos gravados na minha alma, e esse contexto foi muito enriquecedor para chegarmos hoje onde nós estamos, né? As E é isso, memórias, contexto é esse. muito forte. As memórias, a importância das memórias na fase da infância, né? Da infância, da adolescência, de criar momentos. Às vezes minha filha, tem uma filha de 14 anos. O que, menina? Você tem filha de 14 anos? Ah, pare. Você parece uma menina de 14 anos. Acabei de amassagear o ego do né? Parabéns. E ela se acha mais do que eu, né? Não, você tá no formal de Deus, né, amado? Vamos mudar o podcast aqui agora? Brincadeira, vai lá. Já tô com 32, eu comecei uns trabalhos cedo. Não, gente, você tem 32 anos? Eu tenho 32. Tá velho. Minha filha tá acabando. Mas não parece. Já tem mais. E ela fala, lembra dessas memórias do tempo de infância, mas ela mais nova. Lembra minha mãe, quando a gente morava no céu, onde que a senhora fez isso? Eu falei, foi menina. Essas memórias afetivas são maravilhosas para nós, né? Maravilhosas. Estamos criando mais. Mas aí você já contou um pedacinho da sua trajetória ministerial, né? Então você começou louvando. Louvando, seguindo essa maratona aí de doutora Alda, meu pai que estava também envolvido na obra, depois aparece Cássia no contexto, e a gente começou a fazer a obra já aí, com 12 anos de idade. Aí depois, à medida que a pessoa normalmente vai entendendo a Bíblia, vai começando a ministração. Não, o que aconteceu? Nós congregávamos muito longe de casa. A gente morava aqui no Tancredo Neves e congregávamos na Igreja Batista do Caminho das Árvores. Então tínhamos que pegar ônibus, eu, minha avó, meu avô, o bispo Edson hoje, a pastora Cláudia, a bispa Cláudia hoje, Cássia e meu pai. Como houve uma situação onde estávamos sem carro, tinha todo mundo que ir de ônibus para a igreja. Como Deus, tratando todo mundo, fechou as portas, né? Não tinha como ir para a igreja sempre, era uma vez por semana, tinha que ter um outro culto para a gente buscar a face do Senhor e se alimentar espiritualmente. Aí nasce o culto de segunda-feira dentro da nossa casa. Sim, bispo. Esse culto dia de segunda-feira, que éramos só família, começou a vir pessoas do rol de amizade do bispo, pessoas do rol de amizade da minha avó, do meu avô. Sim. Começaram a vir pessoas vizinhos. Teve uma hora que a sala e a cozinha não davam mais, começou a vir gente pela escada. Aí nós viemos para a Associação dos Moradores do Condomínio Arvoredo. Esse culto toda segunda-feira, que hoje é o tradicional, é um dos cultos mais conhecidos da Bahia hoje, que é o culto tradicional mais avivado da cidade e do estado hoje, com o bispo Whitson, começou na cozinha da nossa casa. Foi tomando a sala, se esparramando pelas escadas. Teve uma hora que estava insustentável. Você tem quase 70, 80 pessoas dentro de uma casa, e gente usa banheiro, e gente com fome, e gente. E não é igual a igreja que você tem ali bebedouro, que você tem uma estrutura para receber gente, né? E aí começava o culto 7 e ia terminar às vezes 10 horas, porque tinha aqueles momentos de Deus usar os vasos com profecia, e era muito lindo, muito fino esse mistério de Deus. Quando nós viemos para o Arvoredo, aí tem a necessidade de ter um culto, formalmente culto, com oração, louvor e palavra. Eu lembro também que o bispo não queria tirar oferta logo, porque o propósito não era esse, o propósito era buscar. Mas como Deus tinha dito que nasceria uma igreja a partir daí, a primeira oferta foi tirada ainda na cozinha da nossa casa pelo, hoje, pastor Charles Soares. E quando nós viemos para o Arvoredo, aí, bum, né? Começaram a vir grandes nomes da cidade na época e do Brasil, porque nessa época o pastor Abílio Santana já vinha. Vem aqui a pastora Vanira, que na época era muito usada por Deus no mistério da maca, né? Esse fluir de Deus na vida dela. A pastora Elizabeth Nobre. Pastores que vinham de longe, renomados, começaram a vir para a associação do Condomínio Arvoredo. E vocês que conhecem hoje esse povo que vem aqui, é um povo que o bispo tem aliança. Isso é lindo nele, né, gente? Nosso bispo é um bispo de aliança, de pacto. E
o povo da Sussuarana começou a pedir um culto desse lá. Eu lembro como se fosse hoje, as irmãs vindo, não, precisamos de um culto desse lá, vai lá fazer um culto. Aí o bispo nesse dia tinha uma escala de trabalho, ele como militar, tinha que cumprir essa escala na Pituba, e não conseguia ir para o culto. Mandou quem? O irmão dele, o Edson. Aí ele disse, olha, vai o Edson, vai Wagner e vai Cássia. Vocês cantam, ele prega a palavra e começa lá o culto todo sábado. Nós começamos o culto na Sussuarana todo sábado, depois começou a crescer, começou a ser quarta e sábado, depois foi para a garagem do irmão Vando e se tornou a Igreja Batista lá na Sussuarana. A Igreja da Sussuarana nasceu primeiro porque se oficializou como igreja primeiro, mas nasceu a partir daqui. Então o bispo Edson recebeu essa incumbência do bispo Edson e se tornou o líder da Igreja Sussuarana. Aí lá houve essa necessidade do cantor substituir, o pastor não vem hoje, quem vai pregar? Quem abriu o culto que prega. Aí eu tinha que pregar. Como eu já li a Bíblia, dava aqueles 30, 40 minutos de mensagem, ainda dentro de uma limitação de adolescente, mas falava, né? E nessa substituição veio o ministério de pregação. Aí, às vezes, a pastora não podia ir, que era a esposa dele, hoje é a bispa Cláudia. Às vezes eu tinha que orar, louvar e pregar. Aí surge o cara que dirige culto. E é muito importante isso, porque tem muita gente que acha que a gente já nasce pronto. Mas foi errando, às vezes a gente errava na oração, às vezes eu louvor fora da nota, às vezes a pregação trocar logo com Jó. Trocar algumas coisas que a gente ainda está em processo de aprendizado, né? E esse crescimento foi gradativo, até que a banda Fogo Puro, que era o Ministério de Louvor, começar a gravar fitas e aí tomar outra projeção. Aí eu comecei a ser cantor a nível de cidade, a nível de estado, viajar para outros lugares, agora sozinho, não mais com a doutora Alda, não mais com a banda, mas também viajar sozinho, pregar, dirigir culto em Feira de Santana, dirigir culto em Alagoinhas, dirigir culto em Feira de Santana, em uma região de distrito e regiões adjacentes ali, né? Sim. Lugares que eu não lembro o nome, mas em Alagoinhas eu lembro que eu também dirigi no distrito e em lugares diferentes, em Catu, num distrito chamado Paulo Lavrado, em outro chamado Paraíba. A gente começou a dirigir culto em um bocado de lugar. Poxa, um menino desse ora, canta, prega, bota aqui. E comecei a ganhar almas em muitos lugares. O me chupa cana e assovia. Assovia, planta bananeira. E foi assim que começou. Porque quando você está disposto a fazer a obra, eu acredito que a visão de Cristo é essa. Ele subia monte, descia monte, Gadara, Decápolis, Samaria, Galileia. Ele não tinha a sua vida por preciosa, é o que o apóstolo Paulo diz, né? Nós não temos a nossa vida por preciosa. Eu entreguei minha juventude toda ao Senhor. Não sei o que é o mundo. Dos 10 anos para cá, nunca me afastei da igreja, graças a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Nunca me desviei da presença do Senhor. Perdeu nada. Não perdi nada, literalmente. E ganhei muito. Ganhou muito. Porque hoje tenho uma família saudável e eu amo muito minha família, meus filhos. Eu construo essas memórias afetivas. Sabe uma coisa que eu gosto muito de fazer com os meus filhos? É pegar a fruta, descascar e botar na boca deles. Eles gostam demais. É laranja que eu faço questão de descascar. É melancia que eu corto os pedacinhos. Eu faço questão de descascar, de colocar na boca deles. Por quê? Eu lembro muito de minha bisavó, de 4, 5 anos, ela fazendo isso comigo. Então, já que eu consigo construir memórias afetivas, eu faço. Essa é a principal, mas tem um momento de brincar de bicicleta. Eu moro em frente de praia, então a gente sai correndo. Às vezes eu boto o tênis tudo direitinho, aí canso eles um pouco, né? Tem que ser, né? Você tá pensando que eu vou deixar a criança me pensar? Vai nada. Meu pai comia em prato de barro. Aí botava minha família a comidinha de mão, farinha, peitos, bolinho na boca. Pois, tá vendo? E como eu recebi, eu faço questão de selar, né? Muito massa, muito massa. Então, foi para as pessoas também entenderem, né? A pessoa de visibilidade. Apareceu ontem, não tem uma estrada. E lembrando que primeiro eu me tornei referência, para depois ser influência.
Eu não foi algo que eu quis, eu quero aparecer. Não, foi acontecendo a construção de um ministério. Quando você menos imagina, você está aqui na Assembleia de Deus, está na Casa da Bênção, está na Quadrangular. Tem um menino que canta, tem um menino que prega, traz ele. Poxa, é filho de pastor, é uma bênção. Não foi algo que disse assim, eu quero ser famoso. Eu quero, não. Deus é que levanta. Não, não, com certeza, para testificar isso aí, eu lembro de uma vez que não era para eu louvar, não estava nem preparada, nem, na verdade, eu não estava nem muito afim, né? Eu falei, pô, ainda bem, né, que a irmã vai louvar, eu não me preparei mesmo, a irmã, mas aí não deu certo, virou tudo ao contrário, eu tive que louvar, Quem teve que cantar foi tu. quem teve que cantar foi eu. Eu falei, glória a Deus, né? Vamos lá, né? Fiquei nervosa, tremi igual a vara verde, porque não era meu ato, né? Mas o Senhor, durante a ministração, falou assim: eu honro quem me honra. Então, assim, quando você vai honrando a Deus no particular, Ele vai te dando visibilidade. Ele vai te colocando em vai te lugares. dando exato. E o lindo disso é porque, assim, a maioria das pessoas que querem, Deus não quer. Deus não quer. Há gente que treme, que não quer. Ai, meu Deus, tomara que venha alguém. Não, é você que vai. É você que vai. Porque a gente faz com temor, faz com Isso. reverência, faz com o propósito certo, faz sabendo o peso da responsabilidade. Peso da responsabilidade, exatamente isso. Muito bom. Agora eu quero falar um pouquinho dessa consagração a bispo, né? Sim. A pastor, eu creio que as pessoas acompanharam muito aqui na Batista do Alvoredo, que Batista do Alvoredo é o pastor Wagner, quarta-feira, dia de quinta-feira. Eu fui ungido aqui a pastor quase que compulsoriamente. Bispos quase foi obrigado. Porque o povo já me chamava de pastor. Na época, eu lembro que o bispo estava fazendo faculdade, e aí eu, para ser um evangelista eficiente, às vezes as pessoas diziam, poxa, porque eu estou passando uma necessidade, eu ia lá levar a cesta básica. Eu dava um jeito de arrumar a providência. Uhum. Aí quando chegava, ô minha irmã, você disse que queria falar comigo. Não, o pastor já resolveu. Que pastor? Aquele pastorzinho. O pastor. Que pastor? Aquele ali, ó. Ah, mas ele não é pastor, não. É evangelista. Ah, mas foi ele. Aí daqui a pouco o pastor foi lá. Ó, o pastor orou por mim. Aí ele disse, não tem jeito. Quando o povo começa a reconhecer, é sinal de que Deus já aprovou. E aí foi o dia que eu fui consagrado a pastor. Mas você já ia fazer a pergunta sobre a consagração a bispo. Confirmando que todos os pastores, né, falam aqui. Primeiro a gente executa, a gente vive. Isso. Depois o descer do óleo é só confirmação daquilo que Deus já está te orientando a fazer. Sim, sim. Que Ele já te chamou. A minha consagração a bispo foi um mistério, porque eu não queria. Vem de novo essa conversa, né? Eu já estava com 32 pastores congregando comigo. A gente tem a congregação da Orla, né, que é a sede do nosso ministério hoje, e a do Cabula. Eu tenho alguns pastores que estão debaixo da minha cobertura espiritual na época que eu era pastor. Na pandemia, eu recebi pedido de alguns amigos de Feira de Santana. Eu tenho 2 pastores que estão na minha cobertura em Feira. Eu tenho um pastor aqui no subúrbio. Esses pastores começaram a me pedir orientações no meio da pandemia. Inclusive, 2 deles eram pastores sem igreja. E eu dei toda a instrução, porque eles queriam abrir igreja debaixo. Não, eu quero que seja uma ABA, que é a nossa igreja, abreviatura de Arena Batista do Avivamento. Queremos que seja uma aba aqui em Feira. Queremos que seja uma aba aqui em Feira. E eu disse, olha, pastor, eu não tenho ainda o propósito de abrir uma igreja só por abrir com o nome da nossa. Se não falar a mesma linguagem, se não tiver a mesma visão, o mesmo propósito, que é sarar vidas, que não é vir com os vícios da igreja, que é disciplinar quem tem pecado. Não, Jesus disse, se ninguém te acusa, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. A minha visão é muito dinâmica dentro do que Cristo ensinou. Então, para nós não termos discordância de visão, vamos fazer o seguinte, eu te dou todas as coordenadas. Se você já é pastor, com certeza Deus vai te dar o nome de uma igreja ou já te deu. Vamos orar e eu te dou todas as coordenadas. Dê as coordenadas ao primeiro pastor, dê a coordenada ao segundo. Hoje são 2 igrejas lindas, eu sempre vou pregar lá em festividades. Aqui no subúrbio também de Salvador, o pastor Cláudio faz um trabalho lindo no Rio Sena. Eu tenho outros pastores. Na época que a Igreja Batista das Nações nasceu lá também em Jaboatão dos Guararapes, com o pastor Alain, que está debaixo da cobertura do bispo Whitson, mas na época o bispo não pôde ir, eu fui lá para dar esse suporte. A gente também deu todas as coordenadas de como organizar os documentos, a questão de
hierarquia, a dinâmica do culto ali. E isso já me trazia um ofício de bispo, coordenar pastores. Sim. E eu recebi um pastor, um jovem bispo da Igreja Impactados lá em Goiânia, o bispo Rinaldo Silva. E ele disse para mim no carro que estava vendo um tempo novo, um ciclo novo fluindo para a minha vida, para o meu ministério. Quando a gente ainda está conversando sobre esse clima espiritual, liga um amigo meu que é muito brincalhão, pastor Gabriel, é um amigo irmão do coração. Aí quando eu atendo, diga, mano, ele diga meu bispo da orla. Aí o bispo Rinaldo que estava do lado disse, isso testifica no meu coração, é o que eu estava lhe dizendo, e pode ser hoje. Eu disse, ai Jesus, meu irmão, daqui a pouco eu te ligo, pá, desliga o telefone. Eu disse, bispo, eu não tinha interesse de ser consagrado a bispo, porque eu tenho um problema comigo, gente, eu tenho um senso crítico muito apurado. Por ter viajado em muitos lugares, por ter visto muitas coisas, eu entendo que um bispo, ele é literalmente alguém que coordena o crescimento de pastores, ele é alguém como João. João é tão bispo que quando Jesus aparece para ele em Apocalipse, ele dá carta para cada uma das igrejas e diz, dá para os anjos. Dá para os anjos das igrejas. De cada igreja, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, cada uma dessas igrejas, Esmirna, cada uma dessas igrejas recebeu do seu líder, do seu bispo, a carta ao seu pastor e o pastor lê para suas ovelhas. Isso tem uma representatividade muito tremenda, porque Deus ele respeita a hierarquia. Mesmo que a galera hoje diz, porque eu não tenho que congregar para ter intimidade com Deus, é uma mentira que o anticristo implantou dentro da igreja e que as pessoas comem facilmente. As conversas diabólicas, elas parecem ser verdade, mas elas são mentiras bem contadas. Jesus São disse, sofismas, né? São sofismas, palavras sofismáticas, porque na verdade Cristo disse, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aí Paulo vem e confirma, vocês devem congregar e cada um tem um ofício no corpo de Cristo. Nem todo mundo é mão, nem todo mundo é nariz, nem todo mundo é boca. Cada um é um órgão, cada uma célula cumprindo um propósito. E Cristo é o cabeça da igreja. Então há essa necessidade de comunhão, de coerência. E eu entendo isso como bispo. Eu já entendia isso como pastor, ajudando alguns pastores. Até hoje eu faço isso. Eu vou em algumas igrejas sem ser convidado. Percebo que alguns colegas estão em níveis de crescimento, então eu vou lá, dou um apoio, vou lá e me ofereço. Isso flui tão naturalmente em mim que quando o título de bispo vem, só vem para confirmar algo que já é feito. E aí naquele mesmo dia o bispo Rinaldo disse, pode ser hoje. E aí eu não dei uma resposta no carro. Eu entendo que o meu amigo ligou, mesmo que brincando, dizendo, e aí bispo da orla? Que era a época do aniversário da igreja. O bispo falando sobre esse assunto e sentindo que confirmou em mim. Eu já não queria essa unção sem um propósito específico, fui orar até o período da noite, porque eu já vivo uma vida de oração. Eu disse, Senhor, o Senhor é poderoso para confirmar. Meu coração está aberto para o que o Senhor quer. O meu pai é bispo. Se isso desonra ele, eu não quero. Mas se isso honra o teu nome e não tem problema, então eu quero. Se eu sentir luta no meu coração, eu não vou querer. Mas se eu sentir paz, a Bíblia diz que o árbitro no nosso coração é a paz de Deus. Quando você vê alguma coisa travar, isso serve de lição para vocês. Quando você sente seu coração travar para alguém, para alguma coisa, vá orar para ver. Vai orar para ver. Porque tem um árbitro no nosso coração. É verdade. Seja a paz nosso árbitro. Verdade. E na hora eu senti paz. E aí continuei orando durante o dia. E aí quando foi na hora de buscá-lo no hotel, eu disse, bispo, eu sinto o mesmo que o senhor sentiu, me permito, até porque eu admiro o que ele carrega, é um jovem, agora ele tem 30 anos, mas ele tinha 28 anos no dia da consagração, é um jovem bispo que tem mais de 130 igrejas aqui e em outros países, é um jovem que desatou crescimento na minha mente, que virou chaves no meu entendimento, e isso fez com que eu entendesse que era um tempo de eu fluir em um novo ciclo da minha vida, uma nova estação estava começando para mim. Aí eu me permiti, sim, viver aquele propósito.
permitiu, né, receber a unção daquilo novamente, que já estava executando. Sim, Já sim, estava executando, eu sim. agradeço. Mas a gente quer falar hoje sobre um assunto que, particularmente, o Senhor tem ministrado muito ao meu coração, em ser ministrado à igreja, que é a santidade. Né, que é um assunto que eu não digo que não está sendo falado. A gente não está em todas as igrejas para dizer o que é que está sendo falado, o que é que não está sendo falado. É vero. Mas, assim, eu acho que ainda tem sido talvez banalizado ou deixado em segundo plano por algumas pessoas. Mas a gente quer falar o que está na Bíblia. Sim, a palavra, né? A Que a régua. palavra diz, a régua. Santidade. Santidade, santo, santo, santo é o Senhor. Eu queria que você trouxesse definições de santidade para os arvoredianos entenderem a importância da santidade e por que ela não pode de maneira nenhuma ser negligenciada por nós cristãos. Olha, santidade é a plenitude de um crescimento espiritual. A plenitude, o ápice espiritual de alguém. Eu costumo usar a palavra santificação, Santificação, sim. porque o crente vive esse processo, né? Jesus disse seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade é o ápice, é o clímax de alguém que alcançou esse processo de santificação e chegou ao estado de santidade. Há quem diga que não, quando você vive em santidade, você honra a Deus. A santidade em si, por isso que Deus ele é chamado de santo, ele é o único que é pleno em santidade. Nós estamos em processo de santificação, por isso nós estamos aí concorrendo, né, para esse grande acontecimento que é a volta de Jesus para transformar o nosso corpo corruptível num corpo glorificado, que é o ápice da santificação, é a santidade. Esse primeiro conceito que eu trago, santidade é o ápice, é o clímax de uma caminhada espiritual. Santidade também é você se reservar para buscar a santificação, né? De certa forma, o ato de buscar a santificação é um momento de santidade, de purificação, de sacralidade, de buscar o sagrado. Essas frases, essas palavras, elas se completam. A palavra santo quer dizer reservado, separado, distinto, e esse é um atributo de Deus, né? Deus é santo. Então, meu conceito de santidade baseado na palavra é o clímax. Deus, ele é o santo dos santos que nos torna santo a partir dessa busca do caminho da santificação, e nós chegamos a esse ápice da santidade quando nós chegarmos lá no céu. Mas nós, enquanto isso, vamos buscando aí santificação, né? Vamos buscar a santificação. Eu gosto dessa palavra processo. Sim. As pessoas buscam, principalmente nos bispos e pastores, uma santificação, né? Nossa, o pastor está fazendo isso, a evangelista está fazendo aquilo, mas entender que é um processo. É aí que eles buscam a palavra santidade. Só que ninguém é uma sumidade. Sim. A sumidade, o que é Sim. plenamente santo é Cristo. Isso. É aí que mora o problema. Porque quando você olha para um homem e busca nele uma santidade em plenitude, você acabou de assassinar sua própria fé, porque ninguém é pleno em santidade. Isso. Estamos todos em processo de santificação. É aí que mora o equívoco. Não tem homem nenhum que viva o ápice de santidade. Os que chegaram ao estado pleno, Deus tomou para si. É. Não é? Que foram Enoque, Enoque. Deus tomou Elias em um dado momento. Moisés, ele falava face a face, vivia uma vida santa, mas era também em santificação, porque ele se irava com o povo, e aí você viu que ele não entrou na terra prometida, foi um processo, né, que ele não venceu, porque a gente tira a paciência da gente. Isso está escrito lá em Efésios, ireis, mas não pequeis. Porque a santificação é que é o processo. Agora, viver em santidade é uma luta. É uma guerra. É a plenitude. É esmurrar-se mesmo, né? Rapaz, é um processo. Agora, assim, a gente entende, a gente entendeu, né, o processo da santificação, como nós devemos buscar a santidade, Ah, ok? Mas tem princípios.
Alguns princípios que... Então, assim, vamos dizer assim, para as suas ovelhas, como é que você traz assim, olha, a pessoa se converteu. Aham. A partir de agora você vai buscar a santificação, você vai entrar nesse processo, Entrar pelo caminho aí. entrar pelo caminho. Quais são os primeiros princípios ali que você vai passando para aquela pessoa? Vamos lá. Ó, tem 3 passos que eu considero os primordiais, o alicerce de toda a busca ao aperfeiçoamento da fé, à santificação, para chegar à santidade, para buscar autoridade, azeite, óleo, tudo que a gente usa. Pentecostal tem bastantes adjetivos, substantivos, para Rapaz, contextualizar isso. a gente Então, pode fazer um dialeto pentecostal. se sentar para organizar, até línguas estranhas saem aí, né? Eita, meu Deus. Porque começa com a leitura da palavra. Jesus é o verbo de Deus que é encarnado, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra não volta sem cumprir o propósito para o qual foi enviada. Então, o primeiro passo para quem quer começar buscando a santificação é comer a palavra. Está escrito em João 15: vós sois limpos pelas palavras que eu vos tenho anunciado. Quando você começa a entender a palavra, tudo que a palavra tem enche você, lava você, limpa você. Eu poderia começar com oração, mas não tem como se orar se você não conhece o porquê está se orando. Então, o primeiro é a palavra. Verdade, perfeito. Se você quer entrar pelo caminho da santificação, você vai entender o que você precisa largar, deixar, o que você precisa renunciar, o que você precisa sacrificar, entregar para Deus. Se você quer crescer, se você quer evoluir em santificação, você vai ter que entender tudo que a palavra de Deus tem como processo, como uma caminhada de sucesso para a santificação. A exemplo, o que, é que a Bíblia vai nos ensinar? O primeiro desse é seguir a paz com todos. O reflexo de servir a Deus é começando servindo as pessoas. Perfeito, é verdade. Então não tem como você se sentir em processo de santificação se você não sabe lidar bem com gente. O que é que João diz? Ninguém pode amar a Deus sem primeiro amar pessoas, porque alguém diz, eu amo a Deus que não vejo e não amo meu irmão que vejo. É mentiroso que diz tal coisa. A frase, uma das frases, não sei se você escuta muito, mas eu escuto muito. Eu tô aqui para servir a Deus, né, homem? Pois é, se não servir a homens, você não serve a Deus, porque a maneira de nós servirmos a Deus é servindo primeiro aos homens. É assim que surgem os 5 ministérios, né, os dons ministeriais. A uns Deus deu por aqui, começando pelo dedo, apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tudo isso aqui serve a pessoas. Porque tem tudo a ver com ele, tem tudo a ver com Os dons espirituais. Próximo. Os dons espirituais, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernir os espíritos é para auxiliar pessoas. Profetizar, falar em línguas, edifica a si mesmo para lidar com pessoas. Interpretar a língua para comunicar pessoas. Profetiza para instruir pessoas. Se a gente tem o dom de curar, os dons de operações de maravilhas e o dom da fé é para servir as pessoas. Você já viu alguém que tem o dom da fé, o dom de cura para curar a si mesmo? Estou com enfermidade, receba. Ei. A gente recebe dons para utilizar para as pessoas. Se eu não amo pessoas, Deus não vai nos conceder dons. É exatamente isso. A gente estava numa reunião de evangelho, estava assim, conversando sobre isso, né? Aí você quer. Pode. Não, a esposa aqui ligando, fique tranquilo. É para dar um tchau dos bebês. Eu já vou mandar um oi aqui. Ao vivo é assim. Ao vivo acontece. Aí estava falando, né? Eu estava tentando explicar. Eu falei, numa reunião de evangelista, falei, o dom a gente conversa aqui em comunhão, busca no secreto e manifesta lá publicamente. Fora, publicamente. Todo esse invólucro da cruz que Jesus veio fazer, tudo envolve amar pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, quem não come a palavra para entender que é tudo sobre pessoas, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pessoas. Expulsar demônio, curar enfermos. Pessoas. O processo da santificação começa com você entendendo do Gênesis ao Apocalipse qual é o projeto de Deus. Segundo,
uma vida de oração. A oração te dá poder para conseguir viver a palavra, porque Sim. o Espírito de Deus é derramado em vocês. Aí ele diz assim: o Espírito de Deus é derramado em vocês e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele vos lembrará de todas as coisas que eu vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. Então, se você não tem a presença do Espírito na oração, você lê quantos ateus você conhece, nós conhecemos, que são sem temor nenhum, que bebe, que fuma, que faz. Conhece de Bíblia que dá surra de pentecostais, É. mas não tem vida. Porque a palavra, ela precisa de um encaixe com a oração. Um dia perguntaram para o pastor Billy Graham qual era mais importante, se era a Bíblia ou se era a oração. Porque como ele tem um ministério, ele tinha um ministério que lotava estádios, que além de ter uma boa pregação e ganhar muitas almas, ele era usado em milagres. Ele disse, bom, o senhor tem uma boa pregação, então é sinal que o senhor lê muito a Bíblia. Mas o senhor bem é usado em maravilhas. O Senhor nos aconselha a orar mais ou ler mais a palavra. Ele disse, meu filho, respondendo a sua pergunta, eu vou lhe fazer outra pergunta. O que é mais importante em um avião? A asa direita ou a asa esquerda? É. Então, para você ter sucesso ministerial, vida com Deus, santificação, tem que ter um equilíbrio de oração e palavra, palavra e oração. É a palavra que nos ensina como orar, porque se você não come a palavra para aprender como orar, a Bíblia diz: pedis e não recebeis, Tiago 4:3. Ó, Tiago voltando lá. Tiago 4:3, pedis e não recebeis, porque pedes mal para gastar em vossos deleites. Você tem que entender na palavra o que é vontade de Deus. Não pode haver palavra sofismática. Você, Senhor, me perdoa se eu fiz alguma coisa. Você sabe que fez alguma coisa, peça perdão. Abra a boca. Dê nome ao seu pecado. Dê nome aos bois. Fale que pecou e diga o nome. Não minta não e nem omita. Porque ele, para te dar direção do que orar, porque o Espírito de Deus geme com gemidos inexprimíveis, precisa ver verdade. Isso. O que liberta é a verdade. O que nos nutre é a verdade. E como é que vem a verdade? É palavra. Você aprende a palavra e vai orar. Quando você ora, você tem poder para viver a verdade, para manifestar a verdade, para ser nutrido por essa verdade. Então, primeiro passo, a palavra. Segundo, a oração. Aí, para a santificação ser efetivada, a Bíblia diz, em Mateus 17, que existem espécies de demônios que só saem com jejum e oração. Aí o que, é que eu preciso fazer agora? Jejuar. Uma vida de jejum que é sacrificial, queima a carne. Naturalmente você não vai pensar em besteira, você vai controlar seus impulsos. Então, automaticamente, a carne está sendo queimada. Vocês sabiam que o foco de Deus em jejum é tão importante quanto a palavra e quanto a oração? A oração e jejum parece irmãs, né? É. Falando ali bem. As religiões e as filosofias de pensamentos asiáticos, você Sim. percebe que fala muito sobre jejum, sobre isolamento, que é santificação para alcançar, no caso dos hindus, o nirvana, né? A iluminação, no caso dos budistas, Os monges os têm monges essa questão tibetanos e de tantas tibetanos. outras, eles se reservam para buscar essa santidade, esse ápice, né, da santidade dos seus deuses. O cristão, na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré, precisa entender o valor da palavra, da oração, associada ao jejum. Porque quando você jejua, você torna a sua carne. Nietzsche diz que, o filósofo, que nós temos um rei na barriga. Como é que é o nome desse rei? O estômago. Você já percebeu que quando a gente tá com fome, a gente se transforma? Fica igual a cachorro raivoso. Não fala isso não, gente. Não, e é uma... A nossa sociedade vive um processo de glutonaria que é tranquilamente aceito, não é? Tá tranquilo, tá E favorável. a Bíblia condena glutonaria. Por causa disso, morreram milhares no deserto. Sim. Pela idolatria à A comida. comida. A Bíblia diz: quer comais ou quer bebais, façais. Por que ele não disse assim: quer orais ou quer jejuais? Quer isso ou quer aquilo? Quer comprais ou quer gastais? Por que ele diz: quer comais, quer bebais, façais todas as coisas para a glória de Deus? Porque o seu corpo precisa ser, em santidade, entregue ao Senhor com sacrifício. Sacrifício.
Cara, já teve uma vez, uma experiência recente que eu tive de eu estar comendo no horário do meu almoço no trabalho e o Espírito Santo falar: já chega, já tá bom. Sério? Aí eu falava assim: não, eu queria comer mais. Eu comi tudo. Depois eu falei: gente, que A irmã não absurdo. obedeceu a Não voz. obedeci a voz. Gente do céu. Ali eu tive Aí não, ciência que eu varoa. tava tudo errado. Varoa que Não siga come. esse exemplo, gente. Mas assim, pra você entender que o Espírito Santo ele fala. Aí eu falei assim, Sim. e ali eu cheguei à conclusão, eu falei, cara, eu tô na glutonaria. E o jejum, desde a minha caminhada, o jejum sempre foi comum. As minhas amigas me convidavam para fazer um jejum de 21 dias. Que convite maravilhoso. Eu fui convidada para uma Você é festa. amiga boa. Eu fui convidada para fazer jejum. E eu não sabia que isso não era a prática da igreja. Porque também tinha aquele mal, aquela lenda, né? Você não pode contar para ninguém. Mas não é que você não pode, mas assim, você não Não, tem que comer. Tá? Jesus ensinou que não é para você fazer como os fariseus, que fazem para mostrar que estão jejuando, já receberam sua recompensa. Isso. Mas incentivar, estabelecer propósitos, né? Isso. Aí, desde o princípio, sempre foi comum para mim, inclusive os prolongados. Eu não sabia que isso não era um hábito Hum, da igreja, né? Então, esse processo de jejum, mas o primeiro que eu fiz, de 40 dias mesmo, mas, gente do céu, deu um destravar no mundo espiritual destrava. que era sonho, visão todo dia. É, quando Dia você... sim, outro também. Eu falei, já tá bom. Mas não era de fome, não, era de espiritual Não, não mesmo. era espiritual. Foi muito direcionamento, né? Não foi alucinação. Muitas visões, isso é muito direcionamento que Sim, aconteceu sim. até hoje. Então, assim, realmente ele dá uma destravada, Pois, acompanhado sempre de oração. estudos neurológicos dizem que você tem mais neurônios na região de estômago e intestino do que no cérebro. Quando você Isso, deixa esse isso. ambiente destravado, você automaticamente cria uma conexão no seu corpo. Isso é neurologia, tá? Perfeito. Psicologicamente, como eu disse, filosoficamente, Nietzsche diz que você, quando você domina o seu estômago, que é o rei da barriga, você também consegue dominar todo o corpo. Mas a Bíblia já dizia isso. Por que que Eva caiu? Comida. Adão caiu. Comida. O povo murmurou no deserto? Comida. Comida. Esaú. Esaú e Jacó? Comida. Você vai ver Comida. muitos textos bíblicos falando a respeito disso. Qual é o maior de todos os debates aí quando se diz respeito à religião? Pode comer isso, pode não comer aquilo. E comida sacrificada, as pessoas têm muito problema com comida. Só que Jesus, ele sempre parava para jejuar, sempre parava para se consagrar e dava graça pelo que comia, porque até o comer do homem precisa ser para a glória de Deus. Então esses três pilares inicialmente para a santificação, né? Eu não vou entrar nos outros assim profundamente, mas eu vou falar, porque os primeiros são esses: palavra, Palavra, oração. oração e jejum. Agora, calar a boca também, né? Porque crente que fala. Cala a boca. Porque tem crente que ora, jejua, mas, meu irmão, a língua. Eita, agora! Queima a carne pra ter dons, pra receber revelação, mas não vigia. Aí não adianta, irmão. Cai no laço. Olha. É gente que não domina o olhar. A Bíblia diz assim, ó. Se o teu olho te faz pecar, o teu olho direito, arranca-o. Antes que contamine também o esquerdo. Se a tua mão direita faz pecar, é porque é melhor que você entre com uma mão só, com um olho só no céu, do que entre com os dois no inferno. Então, olha como isso nos faz pecar. Você às vezes corre o risco de ser como o povo de Corinto. A cidade de Corinto tinha uns 9 dons do Espírito, que nós citamos há instantes Sim. atrás. Outros A dois. igreja de Corinto tinha as operações do Espírito, tinha os ministérios, tinha tudo, mas era a igreja mais carnal que existia. Era a gente pegando a mulher do pai. Era a gente visitando a casa de quem não deveria para fazer o que não devia. Era a gente falando mal de gente. Era a gente fazendo parte de festa mundana. Era a gente. É em Corinto que Paulo ensina que as irmãs não devem tirar o véu, raspar o cabelo, porque naquela cidade tinha adoração de deuses que as mulheres raspavam o cabelo para adorar esses deuses. E as irmãs queriam imitar as irmãs do templo. Aí Paulo diz: não é bom que as mulheres se assemelhem ao varão. Não tinha o véu. Você está trazendo uma passagem bem controversa aqui. E principalmente o ímpio, vamos lá, a galera do feminismo usa para Distorcer, né? torcer, para confrontar, né?
essas passagens para falar, olha, a Bíblia é machista. Não, que nada. A verdade é que Paulo era tão sábio que ele respeitava a cultura da época. Hoje você quer cortar o seu cabelo, minha irmã, passa na navalha, vá lá, fique à vontade. Corte seu cabelo, se você for cortar, for para a glória de Deus, vai lá. E a gente diz o que das irmãs que fazem tratamento de câncer e que o cabelo cai? Então aí Deus deixou de ser com elas, aí não, as pessoas são ignorantes e se apegam a coisas pequenas por não entenderem que o processo ali, tudo está falando de um propósito só, se santificar. Se santificar. Verdade. E aí você citou Coríntios perfeito, no sentido de que as pessoas são valorizadas, eu conversei até isso aqui com o pastor Tiago Regis, né? Muitos dons, acaba a gente se vai descendo por um dom que é dom, foi dado por Deus, é um presente, e se esquecem ou deixam de lado um pouquinho ao tratar do caráter, o objetivo principal do Senhor, que é te transformar, parecido cada vez mais com Cristo. Essa é uma questão bastante muito fina, porque tem pessoas que acham que porque tem os dons, elas são santas. Não, você pode ir com os dons para o inferno. Está escrito. Muitos naquele dia dirão, Senhor, no teu nome expulsei demônio, curei enfermos. E vai ouvir do Senhor, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Deus conhece quem está em estado de santificação. Deus conhece aqueles que estão em estado de prudência, de vigilância, amando pessoas, amando vidas. É todo um processo de aperfeiçoamento na maneira de viver. E eu posso ser mais ousado ainda para dizer que você pode não ter nenhum dom espiritual. Você pode ter um dom natural. Não sei se você sabe que Romanos 8 ensina sobre os dons naturais, que você já nasce com ele, né? As habilidades, né? Aquelas habilidades natas. Isso, de servir, é uma delas. Quando você coopera com seu dinheiro. Tem gente que não gosta de pegar microfone, que não quer fazer obra missionária, mas envia 10 missionários. Ele acabou de ser participante de uma obra. Então são vários tipos de dons que você recebe. Dons naturais, dons pessoais, dons espirituais, dons ministeriais. Você tem muitos dons ali operando na Bíblia. Mas você pode não ter os dons espirituais, que é isso que a gente mais valoriza, superestima, e ser um cara santo, e ser uma mulher santa. Sim. As pessoas confundem dom com santidade. Não, a Bíblia até diz que o dom é irrevogável. Por isso você vê às vezes o cara é cafajeste, o cara é prostituto, prega, Deus faz, porque o compromisso de Deus é com a palavra dele, e o dom é irrevogável. É irrevogável. Agora, esse cabra pode ganhar 10 mil almas para Jesus, 100 mil almas para Jesus, 8 bilhões de almas para Jesus, que é a população do planeta. Aí ele vai ouvir o que é que adiantou você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu acho isso. Vou pegar mais um ganchinho aqui dessa parte de dons e. Eu não tô com pressa. Pegue gancho, pegue âncora. Eu vou jogar meu gancho aqui, porque assim, a palavra do Senhor diz lá em Timóteo que a gente ia viver tempos, os últimos dias serão dias trabalhosos. Oh, terrível. E tem... Timóteo recebeu a instrução de Paulo certeira. Ô, menino, cala a boca. Aí ele fala, né? Então a gente está vivendo esses dias trabalhosos. Sim. Então, nesses tempos trabalhosos, no contexto atual da igreja, esse assunto santidade agora mudou, né? Por que tem sido tão difícil você levar as pessoas a entrar nesse processo de santificação para tratar caráter? E por que elas se apegam tanto a essa questão do dom? Vamos entrar nisso, é polêmico, tá? Polêmico é um lugar onde a palavra ainda não entrou. Eu sou o tipo da pessoa que eu tenho um pensamento muito crítico. A gente conversou um pouco antes aqui nos bastidores a respeito de filosofia e fundamentalismo. Foi. O inimigo, ele sabe usar filosofia em favor do reino das trevas. Sim. E uma das filosofias que o maligno ele usa nos nossos dias é antropocentrismo. É o homem no centro. A Bíblia nos ensina que é Cristo no centro, que é Deus no centro. É teocracia, governo de Deus, com uma igreja teocêntrica ou cristocêntrica. Deus no centro, Cristo no centro. Os louvores eram engrandecidos, seja o Senhor, adorado seja o grande, é o Senhor, e muito digno de louvor. Hoje, de maneira sutil, a inspiração das pessoas se tornaram para si. O meu milagre vai chegar. Deus vai fazer por mim. A gente começou dentro da igreja a receber essa ministração.
não é nada errado cantar. Mas na hora do culto, o culto não é para nós. O culto é para o dono do culto. É para Deus. Nós vamos nos iludindo com amanhã o teu milagre vai chegar, como se Deus tivesse a obrigação de cumprir o que o pregador disse. Esse pregador não tem comprometimento com a palavra, ele tem comprometimento com a agenda, com fazer o público gritar, estar em êxtase. Ele não tem compromisso com a responsabilidade da vida de cada um. Quem tem é o pastor. Por isso você precisa valorizar o seu líder espiritual. Porque quem prega a verdade, quem prega com a mente centrada no que vai de fato ser saudável para você, não é o pregador que veio dos Estados Unidos, não é o pregador que veio de não sei da onde, não é o avivalista novinho que não sabe o conceito de fé, mas que quer fazer a igreja glorificar. Quem sabe é o pastor que Deus levantou para zelar pela vida das ovelhas. Então, filosoficamente, você vê que hoje nós temos o homem no centro, não só na igreja, como no mundo. Tipo assim, se não te faz bem, não aceite. É tudo muito voltado ao seu bem-estar. Eu não sou de baixar a cabeça para ninguém. A gente começa a ser ministrado, aí tem pais que criam os filhos dizendo assim, olha, eu não tive na minha infância, meu filho tem que ter. Eu sofri isso na minha infância, eu não quero que meu filho sofra. Só que o que nos trouxe maturidade, o que nos trouxe equilíbrio, o que nos trouxe vida, o que nos trouxe sabedoria, foi justamente sofrimentos. Quando nós omitimos os nossos filhos de passar aquilo que nós passamos, aí nós temos essa geração fragilizada, que não aguenta passar por nada, que fica oprimida, que fica trancada em quarto depressiva, que quer tomar remédio para se matar, que quer ser jogado de prédio, porque eles não aprenderam a lidar com o sacrifício dele mesmo, de aprender a lidar com rejeição em um namoro, em um noivado, em um casamento. É geração cristal, né? A geração frágil. Nós estamos vivendo isso dentro da igreja hoje. A gente não pode pregar sobre sacrifício, porque sacrifício não existe para eles. Cristo já morreu, a gente não precisa morrer, não. Ele já morreu por nós. Não, ele disse: eu morri por vocês, agora vivam a minha vida. E como era a vida de Cristo? De sacrifício. Ele entrava na sinagoga, era perseguido. Ele entrava numa cidade, era expulso. Ele disse: quando alguém vos expulsar, limpe a poeira dos pés. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos injuriarem, dizendo toda mentira contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, é grande vosso galardão. Alegrai-vos, eu falei de Só que a gente só quer se alegrar na bênção, na vitória, no milagre. Receba a glória! Eita. Como é que eu vou pregar santificação, que é o processo? Vamos dizer que aqui é o pecado e aqui é o ápice, a santidade. Esse caminho é longo, de anos de caminhada. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, é a luz do amanhecer, que vai brilhando, até ser dia perfeito. Tem dia que é lindo, mas não é o dia perfeito. Sim. Tem dia que é cheio de nuvens, mas o sol tá lá brilhando. E a gente vai ter que caminhar, saindo do pecado. É por isso que a Bíblia diz: aquele que é limpo, limpe-se mais, vai saindo do pecado. Aquele que é sujo e não quer mudança, fique lá, na lama. Essa corrida do pecado para a santificação, para a santidade, que é o processo da santificação, é árdua. Porque você vai ter que deixar de assistir aquilo que... Tem gente que está assistindo hoje 3, 4 séries. Toda série hoje tem um apelo ou bissexual, ou polissexual, ou pansexual. Tem tudo uma cultura, chamando por trás para você. Tem gente que está assistindo, se excitando e não está entendendo que o Espírito de Deus já não está mais ali e que já era para você ter desligado isso. Só que aí no caminho você quebra a santificação, já começa a se sujar de novo. Daqui a pouco tá preso na pornografia. Daqui a pouco tá querendo um relacionamento igual ao do dorama. Tá querendo... Não negam a si mesmo, não negam nada. As pessoas querem estar nas modas que acontecem, querem estar nas trends, né? Vamos lá, nas dancinhas. Não tem mais sacrifício. Não tem mais sacrifício na palavra, porque exige de você tempo. Se a gente pega um versículo de algum aplicativo que me mandou uma mensagenzinha do dia, tá ótimo. Não. É aquele que medita na palavra de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiro de água. Não é o que lê um versículo, não. Nós não queremos sacrificar. Jesus disse: aquele que quiser vir atrás de mim, ser chamado de cristão, negue-se a si mesmo. Eu sou procurado, às vezes, por pessoas que querem sair da homossexualidade, estão na igreja, querendo largar a vida de prática no homossexualismo, seja mulher
ou seja homem, pessoas que querem sair. A receita é a mesma para homem hétero, para gay, para lésbica, para qualquer que for. Para Optimus Prime, Optimus Prime, para Pikachu, para Pokémon, para todo mundo. Qual é? Aquele que quiser. Você quer? Não fique pensando, porque a igreja tal disse que a graça eu posso fazer. Não, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse assim: se nós então recebemos a graça, devemos deixar então a nossa consciência e continuarmos pecando? Não, pelo contrário, de maneira nenhuma. Vamos essas frases do apóstolo Paulo, que ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Essa esquizofrenia eu também digo. É santa, não, já viu aquele dito e diz assim: quando você me vê falando sozinho, é eu tendo reunião comigo mesmo. E Paulo tinha muitas reuniões com ele mesmo mandando a carta para algumas pessoas. Hoje, você precisa entender isso, que vão vir muitos falsos profetas. Qual é a diferença entre o falso profeta e o profeta verdadeiro? Eles estão no mesmo ambiente, eles estão às vezes na mesma igreja que tem aqui no Arvoredo tem falso profeta. Lá na aba tem falso profeta. Só que ele está pregando diferente do que é dito pelo altar. Ele está pregando o que é conveniente. Porque o objetivo deles é diferente. O objetivo dele é se servir. O falso. Talvez não. É uma consciência cauterizada. Talvez ele não esteja se servindo. Mas ele diz assim: eu não concordo com isso. Aí entra a filosofia mais uma vez. É uma filosofia teológica. Aí um defende que pode. Agora tem as conversas de que você, talvez se suicidando, não tenha sido você se matando, mas um alter ego querendo se livrar da dor. Que conversa, gente! Eu ouvi esses dias alguém dizendo assim: talvez quando você está indo assistir pornografia não é você, mas é um vício que você... Não, gente. O inimigo está mudando a conversa para que você não se autorresponsabilize pelos seus atos. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Se você plantar muito pensamento ruim, se você começar a permitir que o inimigo plante no solo da sua existência, você vai colher. Seja você nutrindo pensamentos, seja alguém te dando pensamentos, seja você assistindo a sessão do pensamento, você vai colher. Agora o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo: tudo que é bom, tudo que é puro. Aliás, escrevendo aos Filipenses: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Se nisso aproveito, isso acompanha o vosso pensamento. E tem uma possibilidade de você dominar o seu pensamento. Com certeza. É aquilo que a gente acabou de dizer de Paulo. A reunião consigo mesmo. A psicologia ensina: assista aos seus pensamentos, seja autocrítico. A própria filosofia ensina ser autocrítico. Só que as pessoas usam só para os questionamentos e para rebelião, para rebeldia, para insubordinação, para irreverência. Mas, tipo assim, por que eu tô querendo me matar se eu sirvo o dono da vida? Se Jesus é a fonte da vida, a fonte da alegria, por que eu estou tentando esses pensamentos? E todas as referências de gente que se matou na Bíblia foi de coisa ruim. Foi Judas, foi Saul. Estava perdendo, traiu. Sobre influência demoníaca. Sobre influência demoníaca ou de pensamentos ruins. Pensou em coisa ruim e desejou a morte. A ameaça de Elias, de Jezabel, ele disse: basta, não sou melhor do que os meus pais. Por que ele desejou a morte naquele momento? Coisa ruim acontecendo. Então, como é que eu vou achar que depois de tirar minha própria vida, eu vou para o céu? Não, a santificação faz você entender o poder dinâmico da fé. E não da fé como crendice. A fé genuína é acreditar na palavra de Deus como a última palavra. Por isso Esté disse: se eu morrer, morri. Por isso Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: se o nosso Deus nos livrar, nos livrou. Mas se não nos livrar, morreremos na fornalha de fogo. Por isso Jó, depois de ter perdido 10 filhos fazendo funeral no mesmo dia, por isso Jó, depois de ter perdido... você sabe que naquela época não tinha cédula, moeda, não tinha banco. Então ele tinha uma casa que ele guardava prata, ouro, pedras preciosas, e ele foi saqueado. O homem que era o mais rico do Oriente ficou pobre. As jumentas, camelos, tudo que Jó tinha, perdeu. A terra passou a ser improdutiva. Jó era rico que ficou pobre. Jó tomava banho de leite de cabra e agora tem que se coçar com um taco de telha porque não tinha nem mais unha. As cartilagens de Jó estavam saltando. Jó está vivendo o pior momento da sua vida. Deus em silêncio, os amigos acusando. A mulher diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Jó
arruma força no capítulo 14 para dizer: ainda que uma árvore esteja cortada, ao cheiro das águas brotará, e como planta nova florescerá. Jó diz no 40 do livro de Jó, ele diz: eu ponho a mão na minha boca para não pecar. Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quem tem esperança em Cristo, gente, até na morte, ele tem esperança da vida. Agora, para quem não tem esperança em Cristo, com vida, que eu vejo às vezes pessoas que estão plenas em saúde, plenas em dinheiro, plenas em tudo, mas querem tirar a própria vida. Por quê? Porque procurou preencher vazios com filosofias vãs, ocupou muito tempo se enchendo do que não devia. Verdade. Aí a dor na alma é óbvio que vai vir. Que vai vir. É óbvio que as dores. Porque tudo que você não ocupa, o inimigo vem. Por isso a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Eu acho também que essas filosofias, elas vão trazer uma resposta falsa para justamente você não passar para a autorresponsabilidade, o Sim. reconhecimento de que você, naquilo que você está pecando. É esse o foco do maligno. É. Ele nunca vai É o mais tentar. difícil para mim. Ele nunca vai tentar dizer que Deus é mentiroso. Ele só vai dizer assim: Deus sabe por que fez isso, né, menina? Ele sabe que no dia que você comer, você vai ficar igual a Deus. Só que ele não fala como é esse igual. A gente vai tirar nossa conclusão. Igual em poder, igual em força. Só que não, é só igual na consciência. Mas eu não tenho condições de administrar o saber e o conhecer que Deus tem. Aí Eva cai. Por que ele vem para Cristo e diz assim: você não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Por que ele questionou isso? Ele diz: será que você sabe quem você é? Questionou a identidade dele. Ele tinha acabado de sair do rio. O inimigo tem trabalhado. Ele tinha acabado de sair do rio e o Senhor disse: este é o meu filho amado. Aí vem o cão e diz assim: se tu és. Depois ele vem de novo e diz: se tu és o filho de Deus, lança-te. Agora ele não está mais querendo questionar a identidade de Jesus. Aí ele já está pedindo que você prove, né? Agora ele quer dizer assim: bom, faça Deus realmente provar que ele é com você. É tipo, você quer fazer que deu aquele milagre, aquela maravilha aconteça para exaltar o seu ego. Glória própria, isso. Seu ego, né? Isso. E aí ele vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque o propósito de tentar Deus é: faça por mim aqui para mostrar para ele. Deus não vai fazer nada. E você que às vezes ora: Senhor, mostra para os meus inimigos. Não, Deus não vai fazer para mostrar para os seus inimigos. Deus vai fazer para que o nome dele seja glorificado. Só que se você se convencer dessa mentira, Deus não vai tentar. É outra coisa que eu costumo ministrar para os meus filhos espirituais, para as ovelhas que congregam comigo. O Espírito Santo não vai falar muito. Eu acredito que no máximo 3 vezes ele vai forçar. Isso não está escrito em lugar nenhum, que só são 3 vezes. Mas o Espírito de Deus fala a primeira vez: filho, não vai aí não. Aí ele tranca o coração, ele dá um sugestivo para você entender que ele não está no negócio. Mas aí você sente o palpitar no coração, sente aquela coisa para não pecar. E aí no ato do pecado, Deus diz assim: meu filho, ainda dá tempo. Vem uma tristeza, vem um negócio. E por fim, depois do pecado, bate aquele arrependimento. Aí você decide se continua no erro ou se arrepende e volta de onde caiu. Só que tem gente que Deus fala a primeira, segunda, terceira, quarta vez, ele não ouve mais. Levanta, profeta, fala. Ele pega essa verdade que o maligno contou e diz assim: não, Deus vai mostrar que ele é Deus na minha vida. E sai disso, filho. Que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Essa é a pregação da santificação. É você se esvaziar, é você ter humildade, é você considerar o próximo semelhante ou superior a si mesmo. E quando a gente fala de santificação, e para chegar na santidade, as pessoas não querem mais ter que... Santidade se tornou disputa, santidade se tornou de aquela coisa de dizer eu sou, eu posso. Não, santidade é você servir, é você diminuir, é você ser humilde, é você se esvaziar de si mesmo e ser cheio, repleto da glória de Deus. Talvez as pessoas não vejam Deus nos seus dons, como eu já disse e repito, mas se eles verem Cristo na sua essência. John Knox, que era um pregador escocês, ele orava dizendo: Senhor, me dê a condição de ser mais santo que eu puder. Eu sei que eu não posso ser supra-sumo na santidade, mas me torne o mais santo que eu puder ser para te honrar.
John Wesley, ele orou dizendo assim: Senhor, se o Senhor me der 100 homens que não temem nada além do pecado, eu ganho toda a Inglaterra para o Senhor, eu ganho toda a minha região para o Senhor. Esses homens que entenderam que a santificação, que se devotaram a uma vida de entrega ao Senhor, e a única coisa que nós precisamos temer é o pecado, eles faziam qualquer coisa para honrar ao Senhor. Aí Paulo diz umas expressões que eu acho linda: eu sei viver com pouco, eu sei viver com muito. Deus não vai dar dinheiro para quem acha que Deus morreu na cruz para entregar financeiramente. Olha que eu sou um grande pregador de prosperidade, mas eu não acredito que Deus fez tudo o que fez para nos dar prosperidade. Isso é consequência de trabalho, de esforço, de planejamento, de gestão, né? E às vezes o senhor vai acabar citando uma das coisas que eu, por já conhecer os pontos fracos da minha vida, eu falei, temerosa pela exaltação e pela riqueza. Porque conhecendo o pouco que eu conheço da minha natureza, eu sei que o mal que eu posso fazer recebendo esses recursos. Sim. Mas à medida que você começa a ser tratado pelo Espírito Santo, você vai ser também provado. Ele vai começar a lhe dar riquezas para ver o que você vai fazer com E quando você se torna essa pessoa vazia de você mesmo, tudo que Deus te der vai se tornar um instrumento para a glória dele. É isso, verdade. Porque antes eu tinha medo pelaquilo que eu recebi como educação das pessoas. Dinheiro muda as pessoas, dinheiro corrompe, dinheiro isso, dinheiro aquilo. Verdade. Quando eu comecei a prosperar, gente, eu cheguei perto de bater 1 milhão em patrimônio e eu totalmente simples, eu totalmente tranquilo. Aí Deus disse para mim assim: você vai abençoar a minha obra. Eu disse: amém, Senhor. E fiz o que precisei ser feito, o que precisava ser feito. Abençoei igrejas, fui em lugares que o Senhor mandou pagar aluguel. Eu disse: Senhor, que a gente ainda faz prova, né, Pai? Se for o Senhor mesmo, eu quero que o Senhor prove aqui que isso aqui é para eu fazer. Aí chegar o pastor e dizer: irmãos, o pregador veio pregar e nós precisamos tirar uma oferta porque nós estamos com o aluguel atrasado e o que entrou da igreja foi uma luta e tal. Você quer dizer: entendi tudo. E aí, em alguns lugares, mesmo eu tendo, por princípio espiritual, eu não deixo de receber. Porque eu sou terra fértil. Aquilo que a igreja me abençoou, eu entendo que Deus quer abençoar eles e é dando que se recebe. Mas a minha parte eu já tinha levado no envelope. Aí peguei, botei ali e disse: irmão, o Senhor mandou eu entregar esse envelope aqui da mão do pastor para pagamento do aluguel. Então eu fui ali como pregador, praticamente, né, para abençoar o povo e depois ir embora. Mas quando você é servo do Senhor, Deus faz das suas coisas também servirem ao reino. Isso. Perfeito, perfeito. Então você vai sendo tratado, moldado, a santificação. Quando Deus vê que tem algo que vai te atrapalhar, Ele não vai te dar, porque Deus não é tentado pelo mal e não vai te dar algo que te tire do foco. Deus prova, não tenta. Isso. Muito bom. Agora, um atributo tem... Na Bíblia não tem falando nenhum atributo tão repetido às vezes como santo, santo, santo. Você não tem Deus é amor, 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 bondoso, 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 paciente, paciente. Mas se eu entendo que está repetido na Bíblia desta maneira, é porque tem algo naquele atributo que chama a minha atenção. Esse atributo de Deus, que me parece que Ele quer chamar a atenção do seu povo, por que esse santo, santo, santo? Ele comunicou 3 isso vezes, aí, né? 3 vezes, né? Perfeito. Holy, holy, holy. É muito Kadosh, americanizado. Kadosh, Kadosh. Então, por que esse atributo tão enaltecido e ao mesmo tempo tão atacado, né? Olha, Deus ele é pleno em santidade, como a gente começou dizendo, e Deus ele é a fonte da santidade, e por isso ele também disse: ele santo como eu sou santo. O 3 vezes santo, Isaías viu o Senhor sentado no trono e os serafins que voavam em volta dele dizia: santo, santo e santo, 3 vezes, e por fim ele dizia: é o Senhor dos exércitos. 3 porque Deus é 3, 3 porque 3 é o número de confirmação, de testificação, e 3 porque quando Deus ele fala, ele deixa claro tudo que ele fala. O salmista disse: uma vez disse Deus, 2 vezes eu ouvi. Tudo que Deus fala repetidamente, ele quer que se fixe na alma do homem. Isso. E Deus sendo um Deus santo como ele é, gente, alguém já experimentou ser ofendido com algo que você não é? Teve uma vez que alguém chegou e disse assim: aquele pastor ali, aquilo ali. Eu digo: gente, como é que alguém me acusa de algo que eu nunca fiz?
Você fica irado com aquilo. Nem me conhece. Nem me conhece. Nem sabe quem eu sou. Nem que eu sou pior do que isso. E pensa isso. E não sabe que eu sou pior do que isso. Tem gente que às vezes olha para Deus e não tem o mínimo de noção do quanto Deus é santo, do quanto Deus é separado, Deus que não, apesar dele estar em todos os lugares, ele não é conivente com coisa errada. Sim, Mas você consegue perceber o quanto Deus é santo quando alguém te coloca em algo que você, numa conversa, num nome, principalmente para você que já caiu em uma fofoca. Eu não fiz isso, você se sente injustiçado, pois é assim que Deus se sente quando nós pecamos. Boa. É Pecado quando ofende a Deus, né? é uma ofensa, Uma é um negar a Cristo. Seja santo como eu sou santo. É por isso que ele sempre está dizendo de se reservar, de se separar. Bem-aventurado é que não anda segundo o conselho, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Elias era reservado, Moisés era separado. Os profetas, de uma maneira geral, eram homens que se reservavam. Lembra de Daniel? E Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Em todas as situações, Daniel estava reservado, separado. Isso é ser santo. Então, Deus quer que você seja santo porque é uma decisão, santo porque Ele quer que você seja santo, e santo para que as pessoas vejam a santidade de Deus na sua vida. Santo, santo e santo. Perfeito. É tão importante você ser santo nessa geração, porque já dizia esse verbete popular que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. As pessoas não vão se convencer com o que você prega. Verdade. Perceba que os grandes avivamentos que aconteceram desde Pentecoste até o último avivamento aqui no Brasil com o Daniel Berg e o Navingre, o batismo com o Espírito Santo que originou a Assembleia de Deus quando ambos foram expulsos da Igreja Batista. Esses avivamentos foram gerados em igrejas, com vivência, Com comunhão. vida. Avivamento não vem com soprar de um pregador, não vem com apontar de dedo. Você não vai ver um avivamento que aconteceu com um itinerante, com alguém que veio cheio e derramou sobre a igreja. Aquilo veio, isso vem com a consequência de um avivamento. O avivamento genuíno vem com um pastor ministrando seu povo, ensinando seu povo com a vida e com a palavra, uma vida de oração e de jejum, e o fogo vai pegando, vai pegando. Tem uma hora que esse incêndio acontece. Esses avivamentos acontecem com a santificação genuína. Em uma fase da minha vida, aqui na igreja, eu sempre chamava o Bispo Itz de Santo Bispo, porque ele é um homem que é conhecido por muita gente, de muitas classes, né? Política, militar, empresariais e etc. Mas ele é um homem reservado. Você não vê gente na casa dele e nem ele de entra e sai com muita gente na casa dessas pessoas. E quando ele está, é como Jesus. Ele ora, ele visita, ele faz o que... As pessoas respeitam eu digo, essa entidade que o Bispo Itzo se tornou, principalmente aqui na região do Cabula. O respeito se conquista. Tem algumas pessoas que diziam assim, não, se o Itzo se converteu, eu vou lá para ver, porque eu também vou me converter. De ver a mudança de quem ele era para o que ele se tornou. Né? Então, essa santificação, essa mudança que vai gerando o testemunho, que vai gerando a transformação, que vai gerando aí, isso traz os dons, que é cura, milagre, é consequência de uma vida santa. Você vai vivendo isso, vai tendo sinais, maravilhas, conversões. É esse ápice aí que a gente vai chamando de santidade, mas ainda é o processo de santificação. Se a gente não der manutenção, a gente começa a se esfriar de novo, e aí vem luta de novo, e aí volta para o processo todo de novo. Mas santo, santo, santo é justamente por isso, porque Deus quer que você seja santo, se posicione por escolha, que obedeça a sua voz e que revele essa santidade. Você percebe isso no chamado de Isaías? Ele vê o Senhor e diz assim, ai de mim, porque Deus é santo. Depois ele ouve uma conversa e se posiciona. Envia-me a mim. E aí ele vem, eu quero. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não, e o mais interessante é que a gente fala assim, ó, vou enviar você para um povo de coração duro. Gente, vou enviar você, o povo não vai acreditar em você, ele, Jeremias, né? Ó, o povo não vai acreditar em você, o povo de coração duro. Então, assim, você começa a experimentar algumas rejeições que
as pessoas também, que você por vezes fez, e as pessoas também fazem com Deus. Você começa a partilhar desse sentimento de Deus. Eu quero lhe dar aqui alguns alertas a respeito de santificação. É que as pessoas vão achar que porque você não quer estar em certos meios, você se sente melhor, mas não é. E mesmo assim está tudo bem. Continue obedecendo o chamado de Deus na sua vida. Não queira agradar sentando em grupos, patotinhas, porque infelizmente, se você tentar se misturar, quem se mistura com porcos, farelo, melhor obedecer a Deus do que tentar agradar os homens. Segundo, quando você busca a santificação, você tem que ter consciência de que aquilo é com você e Deus, Deus e você. Não envolve terceiros. Por isso a Bíblia diz que 2 que estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Se seu marido não quiser se santificar, se sua esposa não quiser, se santifique você. 2 estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. A santificação é algo individual, pessoal e intransferível. Não existe eu buscar, orar, me reservar e você ser santificada. A mulher, a Bíblia diz assim, né, que o marido será santificado pela mulher é pelo espelho, mas se ele não quiser, nem assim ele se santifica. É pelo exemplo, né? Pelo exemplo. Pelo aquilo que... E aí vem esses profetas que você citou, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Esses caras, gente, Jeremias foram 23 anos pregando e ninguém se convertia. Você já imaginou? Às vezes eu paro para pensar nessa coisa, meu Deus do céu, eu passar 20 anos pregando e ninguém se converteu, eu vou dizer, poxa, tem alguma coisa errada com o meu ministério. Poxa, tem alguma coisa que não está fluindo aí. Senhor, o que está acontecendo? Não, era um povo que era de dura serviço, mas ele tinha um comprometimento com Deus. E isso fez ele continuar 23 anos santo diante do Senhor e buscando a santificação. Profeta, servo, com propósito firmado. Eu passei 15 anos dirigindo o culto aqui, né? A Quarta da Vitória. E quando eu completei 7 anos dirigindo o culto aqui, eu pensei em entregar o culto. Sabe por quê? Por quê? Não sabe. Não sei o quê. Porque o culto estava cheio, Deus estava operando milagres. Aqui Jesus ressuscitou gente morta. Aqui Jesus curou câncer. Aqui Deus fez reboliços. Sim. E isso era quarta-feira. Quando era sexta, sábado e domingo, eu passava aqui no Arvoredo e tá a galera dançando e descendo até o chão. A galera tá aqui na quarta e sexta, tá lá bebendo. Teve um dia que eu passei com o meu carro, que eu abaixei o vidro e o outro, meu pastor, eu disse, ai, Jesus. Não, mas me bateu um desânimo logo quando eu vi. Eu disse, rapaz, eu tô ali pagando um preço, orando, jejuando, descendo madrugada, e o povo recebe cura, recebe milagre, é porta aberta, é porta de emprego, é causa na justiça e tal. Depois tá aqui desviado, tá aqui dançando, tá aqui bebendo. Aí eu fui orar revoltado, Senhor, vou entregar o culto. Então o Senhor disse, então você orava, jejuava por causa dos outros. Aí já veio aquele constrangimento, né? O Espírito de Deus disse, o propósito é então os outros, só os outros. E a minha presença. E o seu prazer de andar comigo. Eu digo, Senhor, é verdade. Não é sobre eles, é sobre a minha vida contigo. Então aquilo me reacendeu outra chama. Aí eu comecei a pregar, meu irmão também comecei a pregar cada verdade que ou se converte ou nunca mais olha pra minha cara. Comecei a ser aquele profeta ousado, doido. Cajado e vara. Vara, cajado, porrete, tiro, porrada, bomba. Mas isso é muito importante. Eu tive uma experiência, né? Lendo Jeremias, né? Já não era a primeira vez que estava lendo a Bíblia, aí eu vi lá no capítulo 2. Ele envia Jeremias e diz que eu o livrarei. Aí eu falei, oxe, quem vai livrar se eu já sei o final da história? É Deus. Eu falo com Deus assim, gente, uma maneira popular. Como é que você vai livrar Deus se ele cai e for jogado no posto, mosca tiripapo lá no templo? Como é que pode ser? Olha, eu não tenho coragem de te chamar de mentiroso. Mas qual é o seu conceito de livramento que eu não estou entendendo? E aí passou, né? A gente ora, esquece que ora, mas Deus não esquece que ouviu. Sim. E aí o Espírito Santo falou assim, eu estava num evento, numa conferência, o pau quebrando lá o louvor, e aquela só, aí o Espírito Santo no meio da multidão falou assim, eu
eu tenho uma linguagem popular, mas Deus tem a linguagem dele santa. Ele falou assim: eu não livrei o meu profeta Jeremias dos açoites, não é catiripapo, obrigada, dos açoites e Imagina nem Deus falando dos catiripapos, não ia ficar não bom, ia né? ficar, acho que nem ornar, né? Por mais bonitinho que ele quisesse falar e dizer catiripapo, não ia falar. Dos açoites nem da perseguição e do poço. Mas eu livrei a alma dele da corrupção daquele tempo, que eram os profetas e os sacerdotes daquela época. Eu falei, é justamente o que você falou. Não era sobre aquela, era sobre alguém se posicionar, ter prazer na presença de Deus, ter prazer no processo de santificação. Não é fácil, né? Não é fácil. Você vê numa geração onde todo mundo entra na moda. Gente, eu malho, né? Eu malho, faço abdominal. Gente, pensa no meu shape. Meu shape tá no melhor. Eu tô Você está vivendo no melhor momento. mas eu não vou postar uma foto pra sensualizar. E não vou postar porque eu tenho um propósito que é maior do que a minha vontade de estar nas trends, de estar no meio do povo, Verdade. sabe? É difícil para um jovem da nossa geração ter que sacrificar o mínimo. Que dirás suportar todo um processo de problema por causa de Jesus. Você às vezes não consegue suportar o básico que é renunciar a um filme, uma série, um momento de prazer. Que dirás passar 4 anos numa faculdade sendo enfrentado? Que Jesus o quê? Que Deus o quê? Seguir a santificação precisa ser algo tão, mas tão profundo na vida de um adorador, tão bem decidido na vida de um crente, que não tem decepção. Aí vem Paulo mais uma vez e diz em Romanos 8: quem me separará do amor de Cristo? Esse amor que me leva à santificação será perigo, espada, fome, nudez? Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem as que estão por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sim. É uma decisão firme, uma decisão constante, porque o que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. O apóstolo Paulo fala alguma coisa a respeito disso, que aquele que perseverar sem desistir alcançará, né? Então, você precisa ser aquele que recebeu a promessa hoje, e daqui a 10 anos você está na mesma posição, e daqui a 20 anos você está crescendo, e daqui a 30 anos você está, porque o mundo vai mudar, as pregações vão mudar, mas, meu irmão, o resultado ainda está com as irmãzinhas do coque. O resultado, os resultados Isso. ainda tá com a galera que É isso. parece ser arcaica, mas no tempo elas estão atualizadas em Deus. No Cronos. É, No Cronos ela aparece, tá, mas no Kairos de Deus elas estão a ótimas. gente pede oração a quem? Quando A o gente, bicho pega, não é? a gente recorre para qual culto? Então, Quando... por mais que a gente chegue lá naquele cultinho gourmetizado, quando o negócio pega, a gente vem chorar nos cultos que as irmãs tá lá, botando a mão na gente, repreendendo os cães. Sai, diabo! Porque... E é esse o resultado da santificação, porque você tem acesso ao sobrenatural de Deus, às revelações profundas. Resultado. Isso é um resultado maravilhoso. Abraão viveu essa separação. E tem um ponto que Deus chega e diz assim: porventura eu farei alguma coisa sem revelar a Abraão, meu amigo? Amigo de Alguém que é santo e busca viver em santificação, a Bíblia diz lá em Daniel capítulo 10, Daniel, servo muito amado, é por causa das orações, das suas palavras que eu desci. Alguém que vive uma vida de santificação vale muito a pena, porque os céus conhecem ele. Ele é Você ser respeitado. promovido amigo de Deus. Amigo de Deus, é um privilégio. Por isso que Jesus também disse assim: olha, para aqueles que são amigos, que eu tenho dado os segredos do reino, eu já não chamo mais de servo nem de filho, eu vos chamo de amigo. É essa a intimidade da santificação, o que vai valer a pena. A gente chama alguém que está seguindo a santificação de homem espiritual. E o que a Bíblia diz a respeito do homem espiritual? Ele discerne de tudo, mas de ninguém é discernido. Então, tudo isso empodera alguém que vive em santificação, que está caminhando para a santidade na pessoa bendita de Jesus Cristo. Por mais que seja pela graça, não é de graça. Há um esforço, há uma dedicação, há um empenho que concorre, corrobora, colabora para o nosso avanço na fé. Perfeito. Agora,
a gente falou toda essa parte da recompensa, mas agora a gente vai falar num assunto que não é muito legal. Diz aí que eu quero ver. Vamos lá. Tem se proliferado escândalos sexuais no meio cristão, dentro, principalmente na liderança, né? Abusos, escândalos de cunho sexual dos mais diversos. Tem se tornado algo que tem sido vindo à mídia, é, é, podcast, pregações para identificar, prevenir esse tipo de abusador, esse tipo de comportamento. Sim. E às vezes nem é abusador, um cara que tem a queda no pecado e aí vai lá. Vai lá e dá vazão, né? Perfeito. Então, partindo da liderança, a gente sabe que do altar jorra para o povo, para as ovelhas. Eu quero que você traga assim, a gente falou das recompensas, das maravilhas de estar no processo de santificação. Em outro estágio, você vê dentro de, às vezes, um ambiente que tem ali um irmão do copo, tem ali pessoas santas, mas também tem aquela pessoa que é lobo em pele de cordeiro, né? É aquela pessoa que está vivendo a depravação, está vivendo na iniquidade, alguns nem mais se envergonham com isso. Como lidar com essa situação e como fazer com que essas ovelhas percebam, ó, a santificação ainda é um processo que você tem que ir. Porque as pessoas olham assim, pronto, mas fulano. Né? E como você lidar com esse cara, com essa mulher abusador ou que está na prática iníqua, né? Aham. Nós temos vários pontos a abordar dentro desse tema que é rico, né? Olha, Amplo, tem né? gente. Eu acredito que o pecado tem níveis. Sim. Como a santificação tem esses níveis de busca, o pecado tem níveis. E todo o pecado ele começa com um ciclo. Então, ninguém nasceu abusador. Tem gente que foi abusada, sustentou aquilo durante muito tempo no oculto, talvez por pornografia, talvez por imoralidade, talvez em alguns âmbitos de prostituição, até que aceitou Jesus. Quando aceitou Jesus, ele conta o testemunho que foi do mundo que bebeu, mas não conta aquilo que envergonha de fato ele. Aí, com 1 ano, 2 anos, a gente já coloca em liderança. Então, ele já está lutando ali com um pecado terrível. Primeiro, porque o que esconde a transgressão não prospera. Isso. Aquele que confessa Mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, às vezes, o cara que é abusador foi abusado, ele sustentou aquilo. Quando ele aceita Jesus, ele está buscando ainda uma libertação. Só que ele entra na fé, ele encontra um ambiente, às vezes, de confiança de jovens, de adolescentes, de criança, de mulheres, de homens. E quando alguém, e isso tem sido uma das bases da nossa igreja em ensino, é que nós não podemos colocar pessoas na frente da obra por colocar. Precisamos entender que frente de obra, microfone, autoridade, poder dado às pessoas não é fácil e nem é brincadeira. Nós temos aqui essa primeira esfera estabelecida. Segundo, às vezes são pessoas que se descararam dentro da igreja. Então, vamos dizer que você aceitou a fé ontem em Cristo, está fervorosa. Só que amanhã você é tentado em algo e você não cede, porque você está no fervor. E aí você, depois de amanhã, já está mais fria, o diabo vai tentar você de novo. E você não tomando cuidado, a Bíblia diz assim, e todo mundo aqui é suscetível a isso, precisamos tomar muito cuidado com isso, porque o espírito maligno, ele sai de uma casa, está escrito, sai de uma casa e diz, vou andar por lugares áridos e voltarei para ver como é que está a minha casa. Se achar vazia, varrida e adornada, ele entra e traz 7 espíritos pior do que o que estava antes. Chegamos a esse consenso bíblico. Sim. Se você lembra que a gente falou aqui sobre santificação, santidade, que é um processo. Se no meio do caminho você deixou de orar, tá vazio. Deixou de jejuar, tá vazio. Deixou de ler Bíblia, você tá uma casa varrida, adornada, mas está vazia. Assim é o Espírito Santo. Na primeira tentação, você pode não cair de vez, mas você para na pornografia. De uma você já, 2, 3, daqui a pouco tá viciado. O diabo vai mandar o zap, vai ter um contatinho, vai ter alguém que vai vir. Sempre o diabo prepara um sinal, ele não vem de vez.
Ele vai vir. Ele vai vir. O famoso sapatinho de veludo. Ele vem gradativo, ele vem. Então são tantas situações que eu poderia pintar aqui para você, que de queda, de escândalo. O escândalo, na verdade, é o que se descobre. Tem gente que já está caída há muito tempo. Tem gente que está tentando sair há muito tempo. Tem gente que está praticando, mas não é direto. Às vezes é uma vez aqui, outro daqui a 10 anos, que é outra queda, mas que ninguém descobriu. Aí na outra, alguém descobre. Isso. Então, são tantas situações, eu já vi tudo isso. Por isso que eu trago com muito embasamento e com muita autoridade, porque... E o que é que a gente precisa fazer nesse caso? Entender que ninguém é santo no ápice. É lidar com homens como eles são. Se as pessoas são líderes de igreja, o que é que você vai fazer? Pegar o líder, ele não está apto naquele momento para continuar liderando. Jesus manda chamar essa pessoa sozinha, ó, está acontecendo isso e isso, descobrimos. Temos tantas pessoas que sabem, que ficaram sabendo, ou que viu e tal, e ou você se decide ser tratado agora, ou a gente vai ter que levar para 2 testemunhas, a pessoa vai se decidir. Se acontecer a segunda vez, aí já tem que ser levado a segunda testemunha. Na terceira, é levado a público. Só que hoje, o que a gente faz? A gente tem um senso de juízo para achar que nós somos dignos de sermos a vara de punição das pessoas. Vou jogar na internet. Aquilo ali fere a fé de muita gente. Aquilo ali. Não, agora eu vou me colocar no lugar desse pecador. Como é que você gostaria de ser tratado caso alguém descobrisse uma queda sua? Você quer que você seja vista como alguém que nunca teve caráter ou que alguém que tem uma fraqueza e que nunca teve força para largar? São muitas perguntas. Por isso que eu disse que é um tema rico, é um tema. São muitas situações. Tem gente que está literalmente descarada, mas não tem outra fonte de renda. E aí faz da igreja o ganha-pão e vive uma vida dúbia. Esse daí é o pleno descarado. Mas você vai ter que chegar. E aí, o que é que você quer fazer? Você quer continuar nessa vida? Mas aí cada caso acaba sendo um caso. Tem que ser um tratamento diferente. Porque se o cara não quer mudança, não tem como você tratar ele como se fosse um crente que precisa de libertação. Não. Ele não quer mudança. Vá viver sua vida. Veja o que você vai conseguir fazer para sustentar sua vida aí. Não é justo nós, como cristãos, fazermos diferente do que o nosso Messias fez. Ele nunca expôs. Ele nunca fez para trazer escândalo. Ele ainda disse, ai de onde vier o escândalo. O problema é que nós queremos ser a vara de punição nessa geração. Eu vejo alguns blogueiros, alguns sites que dizem assim, não, porque pecou e tal. Você sabe quantas pessoas ganharam almas e tiveram que desfazer bruxaria, feitiçaria, hoje estão sendo vítimas daquilo e precisaria de pelo menos uns 1000 intercessores orando para conseguir vencer? Mas não tinha. Tem gente que vê como incaível, impecável, como alguém que tem um ápice da santidade, a sumidade de santidade. É o vice-deus. É o arcanjo, o querubim. Só que não existe, gente. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Olha, Adão pecou, mas Abraão também pecou, Isaac pecou, Jacó pecou, Davi pecou. E Davi pecou em muitos pecados diferentes. Só que Deus perdoou. A questão é até que ponto nós sabemos lidar, porque nós às vezes estamos... Eu já vi pessoas que elas condenavam nos outros aquilo que elas sempre tiveram vontade de fazer. E aí ela cai em cima de alguém, ó, porque ela nunca pôde pecar. É quando encontra alguém no pecado, ser infeliz, você é um miserável. Depois ela foi pega no mesmo pecado que ela condenou. Aí o povo também não perdoa. Porque com a mesma medida que você julga, você também é julgado. E na mesma medida que você condena, você também é condenado. Mateus 7, versículo 1, é sentença de Deus e ninguém vai revogar. Agora, eu tive uma situação aqui em que um rapaz teve uma noite muito conturbada com a esposa e queria agredir a esposa. Aí eu disse, você já agrediu ela? Não. Mas a vontade foi de agredir. Aí falou toda a expressão de raiva que ele teve no momento. E eu disse, mas e o que foi que você fez, meu filho? Eu fui na boca de fumo, comprei um dinheiro que eu tinha de cocaína e cheirei a madrugada toda. Aí de manhã fui fazer algumas coisas para esquiar. E aí ele estava aqui, eram umas 4, 5 da tarde, chorou. E eu aqui orando, como eu tinha um hábito de ficar orando aqui, chegava às vezes 3, 4 da tarde para orar até a hora do culto à noite, buscando essa santificação para o fluir do culto na vida das pessoas. E quando eu fui até ele, já era perto de 6 horas, ele chorando ainda me abraçou, aí contou tudo isso. Eu disse, meu filho, e você está aqui por quê?
que ele disse assim, bispo, ô pastor, o que o senhor acha que eu devo fazer? Eu digo, vai em casa, bote a farda e venha pro culto. Ele olhou assim para mim, mas eu errei. Eu disse, mas o que foi que você estava fazendo aí de joelho, chorando, desde de 4 e pouca da tarde? Isso aí foi remorso ou foi arrependimento? Foi arrependimento. Se pronto, então vá para casa, coloque sua farda, volte e não fale mais da sua vida para ninguém, porque confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas acho que tem muito isso, né? O líder, ele é visto como essa sumidade, mas também eu não sei se é conveniente, não tenho uma opinião formada a respeito disso, mas não mostra aquela fraqueza. É aí que mora o problema que eu disse lá. O que encobre sua transgressão não prospera. Prospera. Eu tenho, por exemplo, um abusador, ele consegue ser mau caráter, ele está ali no ambiente já planejando tudo. Então, é crime, vira crime. Eu não estou dizendo aqui que deve se passar a mão na cabeça. Ele deve ser levado com rigor certo, mas a gente precisa tratar o lado espiritual disso. Entende? Sim. Então, eu tive uma situação, eu tive várias situações aqui. Eu já fui cantado por mulheres casadas em Instagram. Eu já tive aqui assédio de crianças de 16, 17 anos. Para mim era criança, eu já com 20 e poucos anos. Uma menina com 15 anos veio no meu Instagram, congregando aqui, cresceu aqui como criança na igreja. Com 15, 16 anos por aí, veio não sei se foi no Facebook, no Instagram na época. Eu tinha 20 e pouco, eu já tô com 38. Ela chegou e disse: Ah, pastor, porque sua boca é linda, porque não sei o que. Eu disse: Menina, você é louca? Eu cheguei e já joguei assim, né? Você é louca? E aí? Aí ela, não, porque então, eu digo, eu vou fazer o print aqui, que já tinha print nessa época, né? E vou mostrar para seu pai para ver o que, é que ele acha, se minha boca é bonita também. Ela, pelo amor de Deus, é desperta. Uhum. Mas tem pessoas que vão levando aquilo, Dá vazão aí àquilo ali. isso, e aí vai. Então, infelizmente, a gente sempre olha que o abusador fez, mas às vezes ele foi assediado. Se eu fosse um abusador em potencial, aqui eu teria abusado de no mínimo 5, 6 pessoas que já vieram me chamar. Você já imaginou? Verdade. Mas só que quem é que vai acreditar? Não, pastor foi cantado. Não, pastor está ali numa posição de honra, uma posição de mandar, de autoridade. Então, é muito. Cada caso precisa ser acompanhado, porque, infelizmente, como eu já vivi muitos lados de situações, a gente precisa ter uma inteligência emocional muito grande para lidar. Ao mesmo tempo que quem comete crime precisa ser tratado como criminoso, porque ele sabe o peso, ele sabe a consequência do erro que ele está provocando, porque ninguém é criança, principalmente quando se é maior de idade. Mas no que diz respeito a pecados, tipo escândalo, que alguém foi pego na rua, que alguém foi pego, a gente precisa tratar como Aquilo pessoas que que não é crime, precisam. né? Aquilo que está na seara do pecado. Isso, naquilo que não é crime, na seara do pecado, nós precisamos lidar como pecado e que somos falhos e sujeitos às mesmas quedas. Então não é pra gente fazer igual a Tiago e João, né? Ou manda fogo, pega, fogo, e que Eu vou- espírito sois? Jesus respondeu isso. Vocês não sabem a que espírito vocês pertencem. Eu não vim para a morte, eu vim para gerar vida. Essa coisa do evangelho de salvação, de perdão, se não tiver latente na nossa alma, ali dentro, para quando for necessário ele ser usado, nós vamos ser achados hipócritas, porque os fariseus diziam assim: apedreja. É, A nossa religiosidade vai abafar a santidade. A santidade olha para o pecador e diz: Eu tenho misericórdia de você. Deus é tão rico em misericórdia que ele não nos trata conforme nosso pecado, nosso pecado. Se nossa fosse isso, não loucura, como existiria diz. Quem? ninguém, O cara. único que era digno de condenar resolveu nos justificar, sabe? É Eu já verdade. encontrei vários pastores em situações adversas, pastores que foram abandonados por suas igrejas no momento que mais precisou. E eu entendo a igreja por não ser tratada, por não ser ensinada da maneira correta, mas às vezes eu brinco com minhas ovelhas dizendo: se eu pecar hoje, se eu cair hoje, vocês vão chegar e vão dizer assim: ah, miserável, nunca me enganou, pastorzinho todo apertado assim, Então eu tenho mais de 15 anos treinando, você nunca viu nada na minha academia.
Ninguém vai falar mal, sabe por quê? Porque eu nunca abri brecha nenhuma. Quando as pessoas vêm conversar comigo, opa, sou cristão, sou evangélico, sou pastor, sou bispo. Então, você corta logo, né? Quando você vive seus momentos de luta, de queda, de seja lá o que for, você precisa reconhecer. Lembra de onde caíste, arrepende-te e volta ao teu primeiro amor. Essa é a obrigação de todo crente. Não caindo, acontecendo algo, nós precisamos lembrar eles onde é que eles caíram e fazer o levantar. O justo pode cair 7 vezes, mas não ficará prostrado. Perfeito. Essa questão de levantar, né, de olhar, ao invés de você condenar, você olhar na perspectiva de Cristo. Uma vez o bispo trouxe uma alusão, gente, que a igreja toda, a gente ficou aqui, a gente não sabia se ria. Ele trouxe uma alusão da mulher pega em adultério, né, com o marido, com aquela moça que foi, aquele escândalo que aconteceu da moça que foi pega dentro do carro com o mendigo. Sim. E o marido O povo gosta de sensacionalismo, né? Aí ele uma mão no volante e a outra no carinho. Aquela, meu Deus do céu. Aí ele fala assim, olha, ele começou contando a história, né? A história da mulher que foi apedrejada. O nome daquela mulher era Sandra. Aí eu falei, sabe, meu bem? Aí eu, será que deu referência? O nome do marido, aí falou o nome do marido, o nome do rapaz da situação aqui. Ninguém tá lembrando mais do cara. Como é que ele sai? Foi aquele burburinho na igreja. Como é que o Pedro. Você lembra da história? Ele faz uma volta. Ele faz uma volta pra contar, mas a alusão que ele quis dizer é que assim. A gente tem a oportunidade de não lançar pedra, mas quando a gente vê. Mas quando a gente vê. A gente é o primeiro a lançar. A gente não, né? Que naquela hora eu disse, gente, tem que ver o que, que essa mulher tava vivendo. E ele falou justamente disso, né? Aquele marido, ele poderia apedrejar, mas ele preferiu... Foi ele que decidiu perdoar, né? Perdoar, exatamente. É tão lindo viver o evangelho de maneira genuína, sabe? Nós precisamos entender isso de maneira tão profunda, que não é só sobre pecado, não. É sobre vários assuntos da vida, do cotidiano, sobre você adotar as pessoas em oração. Às vezes as pessoas não conseguem orar como nós achamos que elas deveriam orar. Talvez a gente não saiba adotar as pessoas que estão emocionalmente desequilibradas quando elas estão. A gente não sabe discernir quando as pessoas... Eu tenho visto muita gente depressiva dentro da igreja e a gente às vezes não sabe conversar com o depressivo. Ah, não, irmão, repreende essa frescura e tal. Não, tem tantas situações. A igreja está despreparada para lidar com a dor do outro, seja em pecado, seja em depressão, seja no suicídio que alguém tente, seja lá qual for, nós estamos despreparados. O mínimo que nós podemos fazer num podcast como esse, que traz a possibilidade de muita gente ser alcançada, seja menos juiz. Seja mais essa pessoa que busca a santificação. Seja mais intercessor, se posicione mais. Olhar com a ótica de Deus. Por isso que ele diz, seja santo como eu sou santo. Porque se Deus, sendo santo, olhou para os pecadores e disse assim, eu perdoo, a gente deve olhar e dizer assim, eu também perdoo. Amemos-nos uns aos outros, né? E é isso. É sobre isso. É sobre isso. Eu quero te agradecer. Já acabou? Foi muito bom, foi muito enriquecedor. Gente, foi maravilhoso. Palavra profunda, palavra que dá para você, daqui dá pra você esmiuçar, te retirar muito mais outras coisas, muito mais entendimento. Então você, arvorediano, já sabe, né? Você vai curtir, compartilhar, comentar. Você vai mandar para aquela pessoa que precisa ouvir, pode mandar. Essa fuxico aqui tá liberada, é santo. É um compartilhamento maravilhoso do conhecimento de Deus, tá? Então curte, compartilha, fortalece o trabalho da sua igreja e vou te dar uma oportunidade mais um pouquinho de você deixar para os arvoredianos. Essas considerações finais? Pode louvar, pode sapatear, pode orar, pode dar um corinho de fogo. Está com oportunidade, vai. Então, gente, para essas considerações finais, eu quero agradecer o carinho de vocês, de contatar para nós estarmos aqui. Nathalie, Deus abençoe. Deus abençoe a toda a equipe aqui trabalhando para que o informativo do Reino chegue a outros corações. A nossa forma hoje de evangelizar, de discipular, de ir até você usando as tecnologias, está aqui para mim falando tudo isso. Foi um tempo muito proveitoso e está eternizado na internet, né, para vocês, e que Deus continue abençoando poderosamente
a vida de cada um de vocês. Eu fico muito feliz em estar aqui fazendo esse momento de esclarecimento em assuntos dentro da perspectiva do líder que eu me tornei. Espero que lhe edifique não só assistindo, mas meditando em tudo que foi dito aqui, porque nos últimos dias, como disse Paulo a Timóteo, nós vamos ver os homens arrogantes, amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, do que amigos de Deus, falando de misericórdia, com aparência de caridade, mas negando a eficácia delas. Vão falar de perdão, mas não vão perdoar. Vão falar de amor, mas não vão amar. Mas que você, que nós sejamos aqueles que continuam amando, perdoando, de mãos abertas para abençoar, mesmo que o mundo esteja avarento, que nós não queiramos ser como todo mundo é, mas sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. No mundo, ninguém é igual. Das 8 bilhões de pessoas que tem no planeta, cada um tem uma identidade diferente, uma impressão digital diferente, a íris dos olhos são diferentes, a marca na língua é diferente, tudo Deus te deu com a identidade única. Não tente ser igual a ninguém. Busque ser o que Deus te chamou para ser. Deus não tem 2 Davis, 2 Daniéis, 2 Elias. Para cada um, Deus teve uma ferramenta. Para cada um, Deus fez algo diferente. Um, Deus mandou o galo, para outro, um anjo, para outro, um jumento. Outro foi um peixe, para outro, um corvo. Para cada um, Deus tem uma estratégia, uma visão, uma direção. Busque descobrir o que Deus tem para você nesse processo de saída do pecado até a santidade, que é chamado de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O lema da minha vida é desistir jamais, porque eu quero chegar no céu. Eu tenho pecados, erros que são terríveis, mas eu saí já de onde eu estava, eu já não sou mais quem eu era. E é isso que nos torna aptos para o céu. Não é quem for pleno em santidade, porque ninguém vai chegar em plenitude, mas é aquele que perseverar até o fim, se santificando todo dia, esse será salvo. Guarde o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Fique na bênção, fique na paz e desistir jamais. Eita glória! Aleluia! E acabou.